irmãos, Apocalipse, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vem. Então eu vou repetir. Apocalipse capítulo 6, versículo 1: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vem. Este selo é o primeiro de uma série de 7 observados no livro que o cordeiro tomara das mãos do Pai, como nós estudamos no capítulo 5. Versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Por se tratar de um cavalo branco, muitos pensam tratar-se de Jesus Cristo, porém não se trata do Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro, no momento em que o cavaleiro branco aparece, ele está nos céus abrindo os selos, então não pode ser ele que está aqui nesta cena, tá? Nós estamos estudando agora os 4 cavaleiros do Apocalipse, Este é o branco, e já deixamos esclarecido que não se trata de Jesus Cristo. Apesar do cavalo ser branco, isso traz uma falsa aparência de santidade, não é Jesus. E além disso, é de se notar que após este cavaleiro, segue os demais com a guerra, fome, morte, exatamente o contrário do que Cristo veio nos trazer, tá? E quanto à coroa, percebe-se que ele não é um príncipe original, pois a coroa foi-lhe dada especificamente para aquele momento. Portanto, fica claro que o primeiro cavaleiro não na verdade, fica claro que o primeiro cavaleiro não é Jesus Cristo, e sim o anticristo, ok? É o anticristo, e ele virá com a suposta capa da justiça e da paz, porém seu verdadeiro intento é destruir o povo de Deus e tudo o que se diz respeito a ele. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa a influência do cavaleiro, que o cavaleiro terá no grande alcance, tá? Então o arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá um grande alcance. Versículo de número 3. Vamos lá, versículo 3. Os irmãos estão acompanhando de casa, está tudo ok? Nos comentários, os irmãos estão online, está tudo bem, nossa secretária de Neia? Se conseguir fazer a ligação? Vamos lá, versículo de número 3: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Notem a ação dos animais estes que já comentamos, versículo do capítulo 5, de que cremos que se tratam misteriosamente. Eles participam do plano de juízo de Deus, ao chamar a atenção de João para os quadros que se seguiram, tá bom? Vamos lá, versículo de número 4: E saiu outro cavalo, agora este é o vermelho, tá? E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, não era uma guerra comum. Apesar do terror das guerras que temos presenciado, esta era sem precedentes, ok? Vamos lá. Segundo entendidos, a Primeira Guerra Mundial
teve perto de 10 milhões de mortos, e a Segunda Guerra teve quase 50 milhões de mortos. Mas veja o que Cristo falou sobre elas, entre outras. Marcos capítulo 13, versículo 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, ok? Ou seja, cerca de 60 milhões de mortos em 2 guerras mundiais não significa nada perto do que irá acontecer. Isto demonstra que o terror da guerra que surgirá com a aparição do Cavaleiro Vermelho será terrível. Então, recapitulando, o Cavaleiro Branco é o Anticristo, e o Cavaleiro Vermelho tipifica a guerra. Tá bom? Vamos continuar. Versículo de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Primeiro cavaleiro, cavaleiro branco, o anticristo. Segundo cavaleiro, cavaleiro vermelho, a guerra, vermelho, cor do sangue. E agora o terceiro cavaleiro é o preto. Este cavaleiro representa a terrível fome que assolará os habitantes da terra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, segundo especialistas, a população da terra era de 2,3 bilhões de habitantes. Hoje temos 7,8 bilhões de habitantes no planeta, ou seja, são 5,5 bilhões de bocas famintas a mais, fora os que estão nascendo a cada dia. Porém, irmãos, na tribulação, isto ainda será muito pior. A balança na mão do cavaleiro preto significa racionamento. Ninguém vai comer com fartura, ninguém vai comer o que quer, vai comer o que sobra, vai comer o que tem e vai comer pouco, porque o cavaleiro negro, o terceiro cavaleiro, quando chegar à terra, grande será a tragédia, grande será a fome. O que vocês têm de noção a respeito da fome não significa nada, tamanha a grandeza da destruição que haverá, tá? Durante o período em que os cavaleiros chegarão à terra. Então, nós observamos o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, tipifica o anticristo. O segundo cavaleiro, o cavaleiro vermelho, significa a guerra. E o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, significa a fome. Agora teremos no versículo 6 o quarto cavaleiro. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques azeite e o vinho. Aqui, irmãos, ainda estamos no cavaleiro preto, tá? O versículo 5 e 6 ainda está falando sobre o cavaleiro preto. Vamos continuar. Em outras palavras, a voz está dizendo: meio quilo de trigo pelo salário de 1 dia, e 1,5 kg de cevada cereal, cuja semente serve de alimento para pessoas e animais, pelo mesmo preço, tá? Significa a falta destes produtos para comer à mesa. A pessoa vai trabalhar um dia inteiro para comprar praticamente nada de comida para a sua família. Vai ser algo terrível para aqueles que ficarem na terra quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então, estejamos alertas, tá? Os cavaleiros não darão tréguas, não tem vacina que resolva, não tem exército forte que resolva. Quando os cavaleiros descerem,
grandes serão as tragédias na terra. Eu estou dizendo grandes, imensas serão. Vamos lá, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. É uma sequência de juízos sem tréguas, tá? Então, versículo 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Não é brincadeira o que vai acontecer, irmãos. A cor amarela nos faz lembrar a cor do defunto, do morto. O anticristo será o coveiro do mundo. Se esta profecia se cumprisse hoje, irmãos, iriam morrer aproximadamente 2 bilhões de pessoas, e tudo isso será em consequência do pecado. O coronavírus matou no planeta inteiro 1 milhão de pessoas. O Cavaleiro Negro vai matar no mundo inteiro 2 bilhões de pessoas. Não é 2 milhões, 2 bilhões de pessoas. Imagine o terror que será esta terra. Versículo número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estas almas não pertencem à igreja de Jesus, pois a igreja estará com ele, com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Estas almas são das pessoas que se darão conta de que a igreja tinha razão. Porém, para serem salvas, deverão recusar a marca da besta e a adoração à sua imagem, o que lhes resultará em martírio, para que possam ser salvas. Não queiram ficar, não queiram passar pela grande tribulação. Aqui está a tua oportunidade: viver com Jesus, viver o Evangelho, viver a palavra intensamente. Versículo de número 10. Estas almas, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Por que estas almas estariam tão ansiosas? Em primeiro lugar, percebam que elas não têm corpos glorificados, são almas, são espíritos, como é o caso dos arrebatados. Nós que seremos arrebatados com corpo e tudo, corpo, alma e espírito, e os nossos corpos serão glorificados para estar no céu com o Senhor. Mas estas almas são apenas almas e espírito, são espíritos mortos. Então eles estão ansiosos para ter os seus corpos ressurretos e poderem ter os seus corpos glorificados, como a igreja que estará nas bodas do Cordeiro. Vamos lá. Elas estão debaixo do altar, junto com Deus, em uma situação intermediária, mas não da maneira que gostariam, como é o caso da igreja que está com Deus, tá? Uma coisa é você morrer e o seu espírito ir para o céu. Isso tem um sentido mais ou menos como se você estivesse sonhando. Não é ainda aquela realidade completa, porque o homem é corpo, alma e espírito. Quem morre e vai para o céu está feliz, sim, é óbvio que está feliz, mas ainda a felicidade não está completa. Ainda falta alguma coisa, que é o seu corpo ressurreto e glorificado, para poder habitar para sempre com o Senhor. Corpo, alma e espírito. Sonhar é bom, você vive uma certa realidade, mas não é a mesma coisa de você estar vivendo a realidade com o seu corpo acordado. Então é isso o que significa ser ressuscitado. Vamos lá, versículo de número 11. E foram dadas a cada um
cumprindo as vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, as vestes brancas são a justiça dos santos, é como uma promessa da glória futura. Continuando no texto: até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui Deus esclarece que ainda deveriam permanecer naquela situação, naquele estado intermediário, espíritos no céu, aguardando a ressurreição do corpo, enquanto aguardavam os demais que aceitariam morrer por Jesus. São aquelas pessoas que serão salvas durante a grande tribulação. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos esclarece isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então é por isso que Deus explicou aqueles espíritos, aquelas almas, que haveriam tempo a ser aguardado para então o Senhor entrar com o juízo. O ser humano é muito imediatista, até depois de morto. O ser humano é muito imediatista, as coisas para o ser humano têm que ser na hora, mas nós temos que aprender a viver no tempo de Deus, e esse tempo de Deus se chama Kairos, tá? Kairos significa tempo de Deus. Então você está ansioso, você está angustiado, você quer resolver logo, mas para tudo há um time. Nós temos que viver no Kairos, tá bom? No tempo de Deus. Vamos lá, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E havendo aberto o sexto selo. Bom, estamos acompanhando ainda uma sucessão de abertura de selos, tá? Num total de 7. Como já vimos anteriormente, desta vez trata-se do sexto selo. Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Irmãos, este terrível terremoto nos faz entender que será de alcance mundial. Os habitantes da terra ficarão todos aterrorizados. Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Não é somente em um lugar, o alcance será mundial, em vários lugares. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Irmãos, saco de silício é pano negro, ou roupa de luto, tá bom? Vestir-se de saco de silício é colocar um pano negro sobre o corpo, porque alguém da sua família morreu e você está muito triste, e é o que vai acontecer. O sol estará de luto, e a lua vermelha como sangue, sangue dos que afrontaram a Deus, pois não terá como refletir a luz do sol, pois esta não poderá ser vista. Que coisa extraordinária, hein? O sol ficar escuro e a lua avermelhada, toda vermelha. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículo 25 a 27, aqui esclarece isso, tá? Lucas 21, 25 e 27. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia, glória a Jesus. Vamos continuar, versículo 13.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Irmãos, nós sabemos que o sol é uma estrela. Se as estrelas vão cair do céu, então o sol vai cair também. Então, que estrelas são essas? Os teólogos, eles se dividem sobre a interpretação desse trecho. Alguns creem que as estrelas literalmente deixarão suas posições, rapidamente cairão, formando um enorme caos no universo. Olha, eu particularmente tenho dificuldade para crer nisso, porque essas estrelas cairão, o sol vai cair junto. O sol é uma estrela de quinta grandeza, mas né? Outros entendem que isso se trata de uma alegoria, que nos quer dizer que as estrelas não poderão ser vistas, tá? E pode ser, irmãos, pode ser isso mesmo, pois o versículo 14 fala do céu que se retirou, tá bom? Então pode ser que seja isso. As estrelas cairão do céu significa que elas vão desaparecer do céu, teria esse sentido, pode ser. Outros entendem se tratar de meteoritos, tá? Já que possivelmente João não teria como conhecê-los com esta nomenclatura. Eu até entendo que pode ser isso também, tá? Pode ser meteoritos, ou que o céu ficará enegrecido, não serão vistas as estrelas. Agora, o que fica claro aqui é que um vento forte abalará a estrutura do universo, não tenho dúvida. Versículo 14: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tá? Vamos lá. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Vamos para Jeremias capítulo 4, versículo 27 a 28, porque nos parece esclarecer bem o que acontecerá com os moradores da terra durante o grande período da tribulação. Leiamos: porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim eu disse, assim propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Isso está dizendo o Senhor, tá? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, provavelmente, irmãos, em consequência do terremoto, conforme elencado no versículo 12, tá? Então está aqui a explanação, a explicação. Versículo 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, irmãos, tudo está fora do controle do homem. Não haverá ninguém na terra que se sinta seguro diante de tal catástrofe. E essas catástrofes serão sem precedentes. Uma minúscula amostra do que vai acontecer é a pandemia do coronavírus de 2020. Os irmãos devem ter observado que o planeta entrou em colapso. Não tinha sábio, não tem cientista, não tem médico, não tem doutor, ninguém que desse jeito. Foi um problema, e ainda está sendo um problema terrível, mas nada se comparar ao que vai acontecer no período da grande tribulação. Vamos para Isaías capítulo 24, versículos de 17 a 20, para nós entendermos o que vai acontecer. O temor e a corva e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra, e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, e de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Terrível, irmãos.
terrível. Vamos ficar com Jesus, vamos fazer o que é certo, vamos estar na igreja, vamos ser igreja, não vamos brincar com isso, não sejamos desigrejados, vamos abraçar Jesus, vamos permitir que Jesus nos abrace, tá? Vamos fazer a vontade do Senhor. Versículo 16: e dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Jesus já havia profetizado, irmãos, este momento de juízo, lá em Lucas capítulo 23, versículos de 27 a 31. E seguia a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam os peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Jesus está se referindo, irmãos, à grande tribulação, a destruição de Jerusalém, mas em especial a grande tribulação. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Último versículo, para encerrarmos o estudo, versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ninguém, é a resposta, ninguém. Por isso, aproveitemos o tempo da graça, pois ela ainda está entre nós. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Isso é urgente, isso é imediato, isso é para já. Avise os seus amigos, avise os seus colegas de trabalho. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto é dia, buscai o Senhor, buscai a Jesus. Amém.